Abra sua Bíblia comigo, se você tem repósito da sua Bíblia. Se você não tiver também, tiver na digital do celular, você poder abrir onde você esteja, poder meditar com a gente um pouco nessa palavra de fé, que é uma das palavras que mais incomoda os crentes. Eita Deus. Será que você tem fé? Será que eu tenho fé? Pai do Senhor, Renata Toffoli, meus amados irmãos que estão entrando também, Deus abençoe a vida de cada um. Uma das perguntas mais, nesses últimos tempos de pandemia também, é se a gente temos fé suficiente para curar as pessoas. Eu digo a você que a nossa fé não é uma fé que vai realizar o milagre. Deus nos deu uma fé e nós, às vezes, durante a nossa caminhada, mudamos um pouco o sentido da fé e acabamos misturando um pouco as coisas. Verdade. Deus nos deu fé para que a gente suporte o processo. A fé em... Quando a gente... A pastora Adriana já leu, Hebreus capítulo 11, versículo 1, a Bíblia diz: ora, a fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que não vemos. Alisson, porque a gente fala de fé, sempre que nós falamos de fé é como se a gente tivesse fé para que Deus fizesse o nosso milagre. É como se a gente acreditasse dentro da gente que Deus está lá no céu, trabalhando pelo nosso milagre. Deixa eu mudar a sua mente um pouquinho essa tarde e dizer para você que todas as coisas que é para ser da gente já está pronta. Ô, glória! Todas as coisas que Deus vai realizar em nossas vidas já estão tudo pronto lá no céu. Glória a Deus. Nós pensamos que a nossa fé vai fazer que Deus comece a se movimentar no céu e comece a fazer o milagre agora. É como se Deus tivesse uma folha em branco da nossa história e por conta da nossa fé Ele começasse a escrever a nossa história. Não, Deus já está com tudo pronto pra gente. A única coisa que nós precisamos ser moldados é em nós. Aleluia. A fé que Deus nos dá, a fé que fala na Bíblia, é a fé que faz que a gente suporte o processo. A fé que Deus fala, que tem os heróis da fé, que tem o pai da fé, Abraão, que em muitas outras passagens bíblicas nós vemos em 1 Samuel Ana, nós vemos o cego Bartimeu, em várias outras passagens bíblicas nós vemos a fé das pessoas. E quando vem esse nome fé, nós começamos a meditar sobre isso e nós começamos a ver que não foi só a fé que fez com que Jesus fizesse o milagre. Foi por causa da persistência Aleluia. em chamar Jesus. Quando nós olhamos em Marcos capítulo 10, a partir do versículo 46, o cego Bartimeu gritando por Jesus, dizendo: Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. E de repente uma multidão olha para ele e diz: cala a boca, cego. Aleluia. Para que você está gritando? Ele não vai te escutar. E essa nuvem de testemunha, como a Bíblia diz, que se levanta contra nós, e essas pessoas que dizem que Deus não vai escutar, é justamente as pessoas que estão sendo usadas para que você continue gritando. Aleluia. Imagina se Bartimeu para de chamar por Jesus. Imagina se Bartimeu naquele dia passa por despercebido de Jesus. Imagine se a fé de Bartimeu naquele dia, para ele suportar aquelas pessoas dizendo: Bartimeu, se cale, porque Jesus não vai escutar você. Você não está vendo que você está aí prostrado? Ele não vai te escutar. Aleluia, Jesus. Interessante que a fé de Bartimeu era tão grande que ele não sabia ao certo quem era Jesus. Ele só tinha ouvido burburinhos por aí de Jesus, que ele operava milagre. E aquele homem, mesmo sem ver, ele acreditou que Deus podia curar. Glória O interessante ao nome da de fé Jesus. dessas pessoas que nós recitamos aqui é que são pessoas que às vezes só ouviam falar de Jesus. Verdade. Hoje nós conhecemos o milagre de Jesus, nós sabemos quem Jesus é, mas às vezes nós não temos fé. É verdade. Jesus. E achamos que a fé que nós temos é para que Deus faça o nosso milagre. Aleluia. Deus não vai fazer, já está pronto. A fé que nós precisamos esses últimos dias é para que a gente aguente o processo de Deus. Verdade.
A fé que Deus está nos dando nesses últimos dias é que a gente suporte o lapidar de Deus. Aleluia. O interessante de falar sobre isso, o interessante de falar sobre fé, é que mexe muito com a gente. É que mexe muito com o nosso interior. Nós vemos outro exemplo de mulher na Bíblia, em 1 Samuel, quando a Bíblia fala de Ana. Uma mulher que teve fé para que Jesus abrisse a sua madre. Ana sendo maltratada por Penina, sim. Às vezes a gente olhamos para os obstáculos das nossas vidas e olhamos para aquilo que o inimigo quer nos atrapalhar e nós acabamos que tentamos perder a nossa fé. Verdade. Quando eu falo para você perder a nossa fé, é parar de buscar Jesus. Aleluia, Jesus. Parar de buscar quem pode fazer. Eu acho que você tem que baixar um pouquinho o fundo. Está mais alto do que a mensagem. Para resolver o problema. E quando nós falamos de fé, nós dizemos fé para que a gente suporte o processo. Aleluia. Para que a gente aguente a caminhada. Outro exemplo de fé que a gente pode dar essa tarde é quem? Abraão. Quando Deus diz, Abraão, eu quero Isaac. Foda. Abraão, eu quero o seu único filho. Mas o único, sim, o único. Seu filho único. Eita Deus. É a gente ter fé de subir o Moriá, levando o nosso filho para sacrifício, o nosso melhor. Meu Deus. Mas crendo que a providência de Deus está lá em cima. Aleluia. Quando a gente olhamos para a vida de Abraão subindo ao Moriá com Isaac, e logo depois nós vemos que Deus preparou tudo para aquele momento. E quando a gente vê que quando a gente leva o nosso sacrifício para cima, Aleluia. nós vemos que Deus já preparou o escape. Glória ao nome de Jesus. Deus pediu a Abraão, Isaac, não para provar a sua fidelidade com ele, mas para mostrar a Abraão que a fé dele era suficiente para prosseguir com o processo. Glória ao nome de Jesus. Às vezes, eu preguei isso no jardim e isso bateu forte no meu coração porque eu disse, às vezes, nós demoramos muito no processo porque não entendemos. Nós demoramos muito no processo porque nós não entendemos o propósito. Verdade. Você acha que alguém crente em sã consciência que Deus, o Deus de vida, aceitaria um sacrifício de um filho, de um único filho, do seu único filho, de um homem que obedece a ele? Você acha que Deus, e nós cremos nisso, que nós em sã consciência acreditaríamos no Deus que pediria a vida de alguém? Ele não pede, ele dá. Aleluia. O interessante de Deus é que ele não pediu, ele pediu entre aspas, mas não deixou que Abraão consumasse o ato. Deus já tinha preparado o cordeiro para ele. Glória ao nome de Jesus. Quando o inimigo das nossas almas pensou que nós estaríamos na cruz, outrora, Deus preparou Jesus Cristo para enfrentar a cruz. Aleluia. Glória ao nome de Jesus. E esse nome fé, apenas 2 letras, que tem um significado muito grande nas nossas vidas. Verdade, Jesus. E essa fé que eu falo com você é a fé para que a gente suporte o processo. Glória a Deus. O mesmo processo que Jeremias fala no capítulo 18 da olaria, do vaso na mão do oleiro, do vaso nas mãos de quem sabe trabalhar com o vaso. Aleluia. E quando a gente começa a meditar sobre fé, nós lembramos do pastor Chico Chaves. Verdade. Nós começamos a meditar sobre isso e nós olhamos para o oleiro trabalhando no vaso e nós vemos a perfeição de quem sabe. Aleluia, em quem Jesus. está mexendo. É verdade, Deus. Deus coloca a gente, vamos lá usar a simbologia do oleiro trabalhando. Quem já viu a imagem do oleiro trabalhando sabe que ele trabalha com a roda entre as suas pernas. Vamos mudar um pouco disso e
colocar que Deus pegou a gente e colocou no colo. Glória a Deus. Por mais que esteja doendo, por mais que você esteja sofrendo, por mais que você esteja enfrentando os obstáculos da sua vida, Deus está te carregando no colo. Aleluia. A gente às vezes olha para Deus e vê que Deus está tão distante. Mas é a fé que nos faz entender Glória ao que nome nós de Jesus. suportaremos o processo até a chegada Glória ao do nome nosso de milagre. Jesus. Aleluia. Quando nós olhamos para o oleiro trabalhando nas rodas e trabalhando no vaso, nós colocamos a nossa vida nas mãos dele. E como o pastor Chico Chagas já disse em várias das suas pregações aqui no culto no seu lar, ele diz que a lapidação de Deus arranca de nós pedaços. É forte. E quando eu comecei a meditar sobre o oleiro e ver o oleiro trabalhando sobre as rodas, eu vi que ele desmanchou um vaso que para mim era bonito. Que para mim era um vaso que já poderia enfrentar qualquer instante. Já estava pronto. Já aos estava teus pronto. olhos. Mas como nós somos vasos para derramar azeite, nós não podemos ter Eita, imperfeição. Jesus, é forte. Às vezes a vida do crente para algumas pessoas é tão dolorida, tão machuca tanto, e nós não entendemos o que é isso. É porque Deus escolheu em nós uns vasos para colocar o melhor dele em nós. Aleluia. Deus Jesus. escolheu, olhou pra gente e disse: não, eu quero você. Aleluia. Mas para que eu consiga colocar o melhor em você, eu tenho que lhe aprimorar. Glória ao nome de Deus pega a gente no mundo cheio de coisas, cheio de mazela, cheio de carrapicho, Verdade. e começa a trabalhar sobre as nossas vidas. Glória a Por isso, às Deus. vezes, nós não entendemos o porquê. Quando a gente muda de lado, nós sofremos tanto. Verdade, Jesus. E quando nós entendemos esse processo, até o aprimoramento de Deus, quando você vê o pastor Chico Chagas falando, ele mostra para você 3 fases que o diamante passa. E é assim nas nossas vidas. Até que Deus derrame tudo em nossas vidas. Aleluias. O vaso ainda vai ser desmanchado várias vezes. Glória ao nome de Jesus. O oleiro consegue ver a imperfeição de um vaso que eu e você não conseguem. É verdade, Jesus. O oleiro consegue ver aquela lascazinha que saiu que eu e você não percebe. E é por isso que às vezes a gente é desmanchado de novo. E começa de novo. E quando a gente pensa que já está chegando num ponto crucial das nossas vidas, Deus desmancha tudo de Meu novo. Deus, é forte. É aquela história, Deus complica, descomplica e explica por que complicou. Deus, aleluia. Deus pega as nossas vidas, como dizia Paulo, quando eu pensei que ia para a direita, ele me jogou para a esquerda. Quando eu fui para a esquerda, ele me joga para a direita. E isso nós tomamos para as nossas vidas e entendemos que quando nós pensamos alguma coisa que está pronto, que a gente pode, Deus diz: não, ainda é comigo. Aleluia. Às vezes a gente demoramos muito no nosso processo por não entender o propósito. Às vezes nós somos desmanchados algumas vezes e nós enfrentamos muitas lutas por causa dessas pequenas imperfeições que há na gente. Por hoje falar em fé, talvez você esperaria uma palavra que Deus irá fazer na sua vida. Ele faz, mas antes Ele vai fazer em você. Aleluia. Como o Espírito Santo está trazendo ao meu coração, eu vou falar dessa mulher também. Nós falamos sobre a viúva de Naim. Ia enterrar o seu único filho, já estava viúva de marido, e ao chegar à porta da cidade, por ela não poder mais, segundo a tradição daquela época, levar o teu filho até o cemitério, ela só conseguiria ir até a porta. Eita, Jesus. Mas nesse dia, Jesus Cristo fez uma surpresa a essa mulher. Oh, glória. Ele chegou na porta. Imagina, uma porta que estava saindo morte e a outra porta que Aleluia. Deus estava trazendo vida. Glória ao nome de Jesus. Como é que a gente prega? Gabriel, aqui, ó. Olha o que ele está dizendo. Será que esse irmão aceitaria pregar no Bom Dia Jesus? Vai sim. E quando nós vendo isso que Jesus fez na vida dessa mulher, chegando na porta, ele disse: pode parar. E parando aquele cortejo, e talvez as pessoas ficaram sem entender. E talvez as pessoas, por escutar quem é Jesus, talvez esperariam ele direto ao caixão. Mas uma coisa que me chama a atenção é que ele esquiva do caixão e vai até a mulher. Aleluia. E talvez as pessoas, sem entender, aquele homem chegou para aquela mulher naquele dia e disse: mulher, não chores. Oh, glória. E a Bíblia diz que automaticamente essa mulher parou de chorar.
Aleluia. Essa é a fé que nós precisamos ter. Que é mesmo que continue morto por um tempo. Aleluia. É Jesus olhar para nós e dizer, eu vou ressuscitar. Oh, glória. Então, se acalme, não chore. Eu Eu estou trabalhando em você, glória. para depois trabalhar no seu milagre. É forte, Jesus. Eu estou trabalhando você para entregar o seu milagre. Oh, glória a Deus. Alisson, mas por que Jesus já não foi logo no caixão, ressuscitou aquele menino? Por quê? Aquela mulher já estava vivendo um luto. Aquela mulher já estava vivendo um trauma de ter perdido o seu marido. Só ela e Deus sabiam o que ela estava passando naqueles momentos. 2, aquela mulher já vinha enfrentando talvez a doença do filho. E por isso essa mulher talvez esteja cheia de traumas. Verdade. Talvez aquela mulher naquele momento, além do luto de enterrar o seu filho, ela já estava com a vida toda bagunçada. E 3, Jesus não entrega milagres a ninguém. A seu ninguém. Sem estar preparado para receber. Verdade. É como se eu pegasse meu carro e desse a meu filho para dirigir. É como se a gente pegasse alguma coisa que não é pra gente e a gente quisesse no nosso lugar. Deus nos ensina através dessa mulher que, antes de tudo, Deus vai trabalhar em você. Talvez você, mulher que esteja aí dizendo, Alisson, por que o meu marido não se salva? Eu brigo com ele todo dia, tá aí. Aleluia. Deus está trabalhando em você, para você parar de brigar com Oh, ele. glória a Deus. O segredo não é o quanto você grita para ele aceitar Jesus, é o quanto você faz silêncio para que ele reconheça o Deus que Aleluia. você tem. Glória A ao fé nome às de vezes nos Jesus. faz que a gente fique em silêncio para provar o poder de Deus em nossas vidas. Oh, glória a Deus. Quantas vezes nós não tivemos ficar calado por conta da nossa fé? É ficar calado em nossa fé para que as pessoas conheçam o Deus que nós servimos. Aleluia, Jesus. E essa palavra que Deus colocou no meu coração essa tarde, e a palavra que muito forte falará ao nosso coração. Aleluia. Fé é aquilo que te faz aguentar o processo até a chegada do seu propósito. Glória ao nome de Que essa Jesus. palavra entre no seu coração essa tarde e faça morada aí dentro.